Hey there, what's up? Eu sou o professor Eduardo Bataza e nesse vídeo de hoje eu quero te explicar finalmente como utilizar um dos tempos aí mais complicados quando a gente estuda inglês, o famoso Present Perfect, ok? O objetivo desse vídeo então é te explicar através de frases, ok? E de contexto como você vai aplicar esse tempo verbal aí que sem dúvida é um dos mais complicados em inglês, até pelo fato da gente não ter nada parecido em português, ok? Em algumas frases dá aí para a gente entender a tradução dele, né, ao pé da letra, e em outras a gente vai ter que entender realmente o sentido do tempo verbal que a gente vai falar hoje, do present perfect, ok? Antes de seguir com as explicações e os eventuais exemplos, eu vou te pedir para deixar aquele like no final do vídeo caso você curta o conteúdo, ok? Compartilhar com um amigo, porque knowledge is power, after all, right? Conteúdo, conhecimento é poder, afinal de contas, right? Então, seria legal aí você compartilhar com alguém que possa ser útil, né? Que possa ajudar a pessoa. E não deixar de se inscrever no canal, ok? Clicar no sininho para receber notificações, caso você tenha interesse nesses conteúdos, ok? Então vamos lá, vamos falar do Present Perfect. Primeira coisa é, quando a gente estuda um tempo verbal, muitas vezes as pessoas focam muito na fórmula, né? E o Present Perfect é constituído por have ou has mais um verbo no passado do particípio, né? Have or has plus a verb in the third conjugation, the past participle. E sem dúvida, isso é importante sim, porque afinal de contas é como é estruturado, né, esse tempo verbal. No entanto, mais importante que isso é você saber em que contextos, em que situações você vai utilizar, né, aquilo que você está aprendendo. O que acontece muitas vezes, né, em muitos cursos aí tradicionais, é que foca-se muito na estrutura em si, né, e a pessoa não consegue dar sentido àquilo dali. É um tempo que com certeza requer maturidade linguística para ser aplicado, né, naturalmente, mas é importante, primeiro de tudo, entender em que contexto que eu vou utilizar isso daqui. Então vamos lá. O present perfect, como está escrito aí para vocês, a gente vai utilizar, então, use it to talk about actions that started in the past and are unfinished. Ou seja, a gente vai utilizar para falar de ações que começaram no passado e que são, ok, inacabadas. Então aqui já tem dois exemplos. Olá. I've known my friend for over 15 years. I've known my friend for over 15 years. Se eu for traduzir essa frase ao pé da letra, vai ficar eu tenho conhecido meu amigo por mais de 15 anos. Não é assim que a gente fala, né? Em português você diria o quê? Você diria eu conheço meu amigo faz mais de 15 anos, por mais de 15 anos, né? Então, apesar de nessa sentença a gente em português, né, tender a utilizar eu conheço meu amigo por 15 anos, faz 15 anos, há 15 anos, quando eu passo isso para o inglês, pelo fato de eu estar falando de uma ação que começou no passado e que segue no presente, eu não vou falar I know my friend or my best friend for over 15 years. Não. Nesse caso, começou no passado, segue no presente. Então, a melhor conjugação seria I've known. Lembrando, então, que a gente tem o verbo know no presente, no passado, knew, né? K-N-E-W, right? E na terceira conjugação non. E é justamente dessa terceira conjugação, do que a gente chama de passado do particípio, que a gente vai precisar para esse tempo verbal, ok? Então vamos lá. Outro exemplo seria They've been here for 3 hours, ok? Eles chegaram aqui faz um tempo e ainda estão aqui. Então começou no passado, continua no presente. They've been here for 3 hours. Eles estão aqui por 3 horas. Repararam que aqui a tradução é de um verbo no presente? Né? Eu não vou falar eles têm estado aqui por 3 horas. Em português não é isso que eu diria. Então, o que eu tenho que entender aqui, em primeiro lugar, é o sentido, né, do uso desse present perfect. Então, reparem que começou no passado e segue no presente, ok? Atenção, aqui a gente está falando do uso do present perfect simple, ok? Porque esse tempo ele é conjugado como present perfect simple, present perfect continuous, depois vai ter o past perfect,
o Past Perfect Continuous, são muitos aí aspectos que a gente lida quando a gente fala de tempos, os perfect aspects, né? Os aspectos perfeitos em inglês. São muitos. Tem presente, tem passado, tem futuro, ok? Aqui a gente vai falar hoje só do present perfect, ok? Então esses são os usos que a gente dá. Repara então que a gente tem I've known, they've been. Então, se a gente olhar para a estrutura, o present perfect vai ser constituído por have ou has, mais um verbo no passado do particípio. Gone, vou deixar alguns exemplos aqui, ó. Gone, eaten, traveled, ok? Que em British English é escrito com 2 L's, em American com um L só. Ou needed, right? Então aqui a gente tem exemplos de verbos no passado do particípio. Lembrando que os verbos irregulares, eles mudam, go, went, gone. Já os verbos regulares, eles permanecem com o ed. Travel, traveled, traveled, right? Need, needed, needed, right? Então é assim que funciona, ok? Essa third conjugation aqui é o que eu chamo de past participle, ok? Passado do particípio ou terceira conjugação, ok? É como ele vem chamado, digamos. Então, o primeiro uso do present perfect, então, que é para falar de ações que começaram no passado ou são inacabadas e estão inacabadas, a gente já olhou. Agora vamos dar uma olhada num outro uso do present perfect, que é to talk about life experience, ok? Então, para falar de experiência de vida, or life experiences, para falar de experiências de vida. Então, quero falar aquela frase assim, olha, eu já estive em Paris. I've been to Paris before. I've been to Paris before. Aqui eu tô falando que eu estive em Paris antes, ok? Não vou traduzir ao pé da letra. Eu tenho estado em Paris antes, né? Ou para Paris ainda, porque o uso do to muitas vezes vem associado com para. Nesse caso, a tradução ficaria: eu estive em Paris antes. I've been to Paris before, right? Um outro exemplo. She's, yes, seen this movie. She's seen this movie. Ou seja, ela viu este filme. Repare nessas duas frases de baixo, I've been to Paris, eu estive em Paris antes, ou she's seen this movie, ela viu esse filme. O present perfect vem traduzido como o nosso passado do português, né? No entanto, de novo, o uso é mais importante, né, do que a tradução. Então, eu tenho que entender que eu estou falando de uma experiência da minha vida, né, descrevendo uma experiência de vida, e por isso eu vou utilizar o present perfect, ok? Lembrando, aqui é importante, né? Que have eu uso para I, you, we e they, para esses pronomes, ok? Enquanto has eu uso para he, she ou it, ok? He, she, it, alright? Então é assim que eu vou utilizar o have ou o has. Vou deixar aqui de uma outra cor, só para vocês terem isso mais claro, ok? Então é assim que vai funcionar o uso do present perfect quando a gente fala de life experience. I have, but she has, right? Por isso que tem o has ali. Agora, um terceiro uso do present perfect é quando a gente falar de um tempo que não é especificado, ok? Então, eu não vou falar quando a ação aconteceu. For example, I've had... Vamos tirar esse I, vamos colocar um pouquinho he, ok? He has had lunch. Também posso abreviar e dizer he's had lunch. He's had lunch, ou seja, ele almoçou. Eu não tenho nessa frase nenhum tempo. Reparem que eu não estou especificando quando isso aconteceu. Eu estou falando que ele almoçou, ok? Então, de novo, a tradução vem como de passado. No entanto, eu não estou especificando quando aconteceu. Eu não estou falando, for example, he had lunch yesterday. Or he had lunch 3 hours ago. Ok? Ele almoçou ontem, ele almoçou 3 horas atrás. Ok? Não estou especificando quando aconteceu. Então, por isso, eu vou utilizar o present perfect também. Um outro exemplo seria dizer
The cat has drunk its milk. The cat has drunk its milk. Ou seja, o gato bebeu seu leite, ok? Não estou falando quando isso aconteceu, ok? Não estou falando que foi uma hora atrás, que é um tempo acabado. Então, por isso, eu também vou utilizar o present perfect. Então, os 3 usos de present perfect a gente já viu. Agora, como muitas, ok? Se não todas, diria todas até, estruturas linguísticas em inglês, a gente tem palavras que vão auxiliar, né, nessa conjugação. Palavras que vão ser utilizadas, né, com uma certa frequência aí quando a gente estiver falando de um tempo verbal específico. Por exemplo, se eu falo a palavra tomorrow, você automaticamente vai pensar num futuro, vai pensar num will, num going to, né? Depois tem outras aí estruturas de futuro, porque a gente tem 8 tipos de futuro em inglês. Agora, se eu falo, por exemplo, yesterday, 2 hours ago, last Monday, last month, você automaticamente também possivelmente já pensa aí no passado. Went, drank, took, né? Traveled, wanted. Então, você já vai pensar automaticamente, possivelmente, né, nesses tempos verbais. Existe, para o present perfect também, várias palavras que indicam esse tempo verbal, né? As time phrases também, mas outras palavras que vão ajudar você aí a utilizar o tempo verbal do present perfect, ok? Então, uma dessas palavras vai ser o so far, que significa até agora. Vou te dar um exemplo. We've read 3 pages so far. We've read 3 pages so far. Nós lemos 3 páginas até agora. Repara de novo que a conjugação está no passado. Não vou traduzir como nós temos lido 3 páginas até agora, que se eu tiver que traduzir. Mas mais importante que a tradução é eu saber que so far é uma palavra que vai indicar esse uso de present perfect. We've read 3 pages so far. Ou seja, nós lemos 3 páginas até agora. Uma outra palavra que é muito comum utilizar nesse tempo é lately, ok? Ou recently. Lately ou recently. Yes? Lately, ultimamente, recently, recentemente. For example, they've studied hard lately. They've studied hard lately. Ou they've studied hard recently. They've studied hard recently. They've studied hard lately. Eles têm estudado, né, bastante, têm pegado duro nos estudos ultimamente, recentemente. Repare que nesse uso de recentemente ou ultimamente eu já consigo traduzir ao pé da letra. Ó. Eles têm estudado muito ultimamente. Nossa, eles têm estudado muito ultimamente. Ok? Então, nesse caso, é possível sim traduzir ao pé da letra, porque faz sentido. Então, lately ou recently, atenção a essa pronúncia, ok? Recently, são palavras que a gente vai utilizar também comumente aí no present perfect. Outra palavra que também é muito utilizada é o just. Just. Você vai utilizar just para descrever uma ação que acabou de acontecer. For example, they've just met each other. They've just met each other, ok? Significando então que eles acabaram de se conhecer. To meet each other, right? Significa se conhecer, right? Então, eles acabaram de se conhecer. Ou posso falar também, I've just... Deixar um outro exemplo aqui com just. I've just had breakfast. I've just had breakfast. Ou seja, eu acabei de tomar café. Lembrando que aqui eu estou utilizando o apóstrofe VI o tempo inteiro, ou apóstrofe S, que seria a abreviação do have, o apóstrofe VE, e a apóstrofe S, nesse caso, a abreviação do has. Ixi, mas e agora? Porque eu tinha visto que apóstrofe S era a abreviação do is. Realmente também é. Mas se o verbo que segue está no passado do particípio, ok? Had, taken, gone, eu sei que vai ser a abreviação do has, ok? Ao invés do is. Porque se fosse is, ou eu teria um verbo com ing, for example, I'm studying, she's taking a shower, they're working, reparem que tem esse ing, ok? Ou quando eu quisesse escrever she's happy, ela é feliz, ela está feliz, ok? Nesse caso não, tem um particípio. I've studied, she's taken, ok? He's
I've não, né? Mas she studied. He's taken a shower, ok? Então, por ter esse studied ou taken no passado do particípio, eu sei que é has, ok? Então, just aí está o exemplo para você. Então, quando acabou de acontecer algo. Outra palavra que é muito utilizada no present perfect é o already. Already. Already, ou pronunciado already no inglês britânico, ok? Significa já. Então, a gente utilizaria assim, ó. I've already, ok, spoken to her. I've already spoken to her. Significaria que eu já falei com ela. De novo, vem com a tradução de passado, mas already é uma palavra que a gente vai comumente utilizar aí no present perfect. Uma outra palavra que a gente poderia utilizar seria o yet, ok? Vamos colocar primeiro o ever e eu já venho para a explicação do yet. Ever, que significa já. For example, have they ever lived abroad? Have they ever lived abroad? Eles já viveram no exterior, ok? Lembrando que aqui eu tenho dois tipos de já. E daí você se pergunta, pera lá, mas already é já e ever também é já. Qual é a diferença? Primeiro, already a gente utiliza tanto na questão quanto na afirmação. Ever é uma palavra que vem mais utilizada na questão, na pergunta. Outra coisa muito importante. Already, geralmente a gente utiliza na pergunta como já para descrever uma ação que é comum. For example, has he already brushed his teeth? Has he already brushed his teeth? Ou seja, ele já escovou seus dentes, né? Ele já escovou o dente dele? Nesse caso, se vocês prestarem atenção, eu estou falando de uma ação habitual, comum. Então, ao invés de eu colocar ever, eu vou colocar o already. O ever seria mais para uma ação incomum. Quero falar assim, ó. Você já fez mergulho? Have you ever gone scuba diving? Have you ever gone scuba diving? Tá vendo, ó? Have you ever gone scuba diving? Não é algo mais incomum do que escovar o dente, né? Então, se eu quero perguntar se você já escovou o dente, eu vou dizer, possivelmente, Have you already brushed your teeth? Have you already brushed your teeth? Right? Você já escovou seu dente? Have you already brushed your teeth? Por outro lado, se eu quiser falar de uma ação incomum, eu vou utilizar o ever. Have you ever gone scuba diving? Você já, né, fez mergulho? Have you ever been to Greece? Você já esteve na Grécia? Ok? Então, para ações incomuns, eu vou utilizar na pergunta já como ever. Para questões comuns, vou utilizar o already. Ok? Fine. Outra palavra que é muito comum nesse tempo verbal, o yet. Ok? Yet. Que vai significar na pergunta, ok? Ainda. Então, aqui eu vou deixar até escrito. Na question vai significar, desculpa, já. E na resposta vai significar ainda, ok? Esse é um pouquinho diferente. Ele é mais utilizado no inglês britânico, eu diria, ok? Então, eu quero perguntar assim, ó. Você já escovou seu dente? Eu posso falar, Have you already brushed your teeth? Lembrando do nosso exemplo anterior, né? Have you already brushed your teeth? E eu também posso perguntar, Have you brushed your teeth yet? Have you brushed your teeth yet? Ok? Então, você já escovou seus dentes? Reparem que a diferença é que o already vem entre o have e o verbo. Já o yet, ele vai lá no final da frase. Então, você já escovou seus dentes? Ok? E ele também é utilizado em respostas negativas. Ok? Negativas. Então, por exemplo, We haven't finished the homework yet. We haven't finished the homework yet. Ou seja, nós não terminamos a lição ainda, ok? O dever de casa, lição, right? Então, yet é outra palavra aí que a gente vai utilizar, né, comumente aí quando a gente estiver falando do present perfect, ok? Então, reparem, a gente já tem aqui, ó, so far, até agora, lately or recently, ultimamente ou recentemente, just, ok? Acabou de fazer algo, I've just seen the movie, eu acabei de ver o filme. Already or already, já. Ever, já para coisas incomuns. Already para coisas mais comuns.
E agora também a gente tem o yet, que na pergunta é uma outra alternativa para o já, ok? Só que vai no final. Ou para respostas negativas, que significa o ainda, ok? E daí outras palavras que são muito comuns são o never, ok? O nunca, né? For example, we've never met before. We've never met before. Ou seja, nós nunca nos encontramos antes. Ok? We've never met before. Nós nunca nos encontramos antes. Ok? Ou she's never lied to her parents. Ou seja, ela nunca mentiu para os seus pais. Ok? E outra super comum aí é o always. Always. E esse daqui é um uso super legal. É quando eu digo assim, ó. Eu sempre gostei de música. I've always loved music. Eu sempre amei. I've always liked, eu sempre gostei. I've always loved music. Tá vendo? Tô falando de uma ação que começou no meu passado, eu gostava no passado, mas eu ainda gosto no presente. Então, I've always loved music. My parents have always supported me. My parents have always supported me. Ou seja, meus pais sempre me apoiaram. Ok? Então, always também é uma palavra aí que a gente vai comumente utilizar com o present perfect. Ok? Então, como você pode ver, o uso desse tempo verbal é um pouco complexo, porque existem vários usos, né? Existem vários casos que você pode utilizar o present perfect, mas acima de tudo é importante você saber quando utilizá-lo. Então, quando eu vou utilizar? Para falar de ações que começaram no passado e não estão acabadas, ok? São inacabadas, para descrever experiência de vida ou para falar de tempos, ok? Que não estão específicos. Não estou falando quando aconteceu, ok? Fica no ar quando isso aconteceu. Existe daí a estrutura, como você pode ver, né, do tempo verbal, e daí aqui várias palavras que são comumente utilizadas como present perfect, ok? Acredito que é isso então. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa compartilhar alguém que, de novo, possa se beneficiar desse conteúdo e espero te ver nos próximos vídeos aqui, ok? Não deixa de praticar, que acho que seria uma ótima ideia, deixar algumas frases aí se você quiser praticar o present perfect, ok? E eu me comprometo aí a olhar as frases e te dar um retorno, ok? Thank you very much for watching this video, yes? And I see you soon. Take care, so long.